Irmãos e irmãs, saúde e paz. Sou o Padre Tiago Cosmo, professor da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, em Mogi das Cruzes, e da Faculdade Deoniana, em Taubaté. E vamos continuar a nossa passagem pelo relatório de síntese da primeira sessão da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, intitulado Uma Igreja Sinodal em Missão. Lembrando que o relatório está dividido em 3 grandes partes, para também traçar o caminho para o trabalho que será realizado na segunda sessão do Sínodo, que acontecerá em 2024. A primeira parte se intitula O Rosto da Igreja Sinodal. A segunda parte, Todos discípulos, todos missionários. E a terceira parte, Tecer laços, construir comunidade. Obviamente que cada parte ainda se subdividiu em temas menores, que no caso são abordados todos em 3 perspectivas: convergências, questões a aprofundar e propostas. Aqui a ideia é fazer uma exposição, ainda que breve, acerca do primeiro item da parte 1, que se intitula A Sinodalidade, Experiência e Compreensão. Nós vamos seguir, metodologicamente, a mesma estrutura do relatório de síntese: convergências, questões a aprofundar e propostas. No que diz respeito às convergências, reconhece-se que o sínodo sobre a sinodalidade tem se apresentado como um caminho para a redescoberta de um modo sinodal de rezar, de escutar e de falar. É importante nos lembrarmos que o sínodo não é uma criação do Papa Francisco e tampouco uma invenção da Igreja dos nossos dias. Reconhecem-se, no relatório de síntese, as origens bíblicas do caminho sinodal. A beleza está no fato de que o atual caminho sinodal tem conduzido a uma consciência ainda mais profunda de sermos todos irmãos e irmãs, seguida da nossa compreensão de sermos batizados, povo de Deus, a caminho, situados historicamente e com uma missão comum. Isso ficou claro, inclusive, pela própria disposição da Sala Paulo VI, que chamou a atenção até da própria imprensa às vésperas da Assembleia começar. Todos sentados em pequenos grupos à volta de mesas redondas, que inclusive recordou a imagem do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 9, que narra o banquete nupcial. Ali, diferentes culturas, línguas, ritos, modos de pensar e realidades puderam se comprometer em conjunto e, acima de tudo, dialogar. Porque diálogo se faz essencialmente entre quem pensa diferente. E como bem dizia o Papa na abertura do Sínodo, não se pretendeu de forma alguma criar uma síntese, mas sim uma harmonia dos diferentes. Porque se houver síntese, é sinal de que o espírito estava distante. Ainda nas convergências, aponta-se o receio, por parte de alguns, em relação à sinodalidade, que é muito presente, como se, em virtude do sínodo, o ensinamento da Igreja fosse ser alterado, quando, na verdade, na esteira do Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbum, o que afirma o relatório conclusivo é que a sinodalidade é uma expressão do dinamismo da tradição viva. Se a tradição é viva, obviamente, consequência direta, ela é ao mesmo tempo dinâmica. Em síntese, no que tange às convergências, desde os primeiros dias, a Assembleia esteve marcada por 2 convicções. Primeiro, que a experiência que se partilhou em toda a fase de preparação do Sínodo é autenticamente cristã e precisa ser acolhida com toda a sua riqueza e com toda a sua profundidade. E, em segundo lugar,
que é necessário esclarecer de forma mais cuidadosa o significado destes termos, sinodal, sinodalidade, nas várias culturas. Os participantes do sínodo afirmaram com convicção que a perspectiva sinodal representa, sim, o futuro da Igreja. Nas questões a aprofundar, destacaram-se 3 elementos. Primeiro, que era preciso esclarecer melhor o significado de sinodalidade, tanto em âmbito canônico quanto pastoral, de modo que toda essa movimentação bonita que nós estamos assistindo na Igreja atualmente não seja meramente passageira. Segundo lugar, apareceu o desejo de valorizar também as diferenças na compreensão e no modus operandi do sínodo entre as tradições oriental e ocidental, de modo a também favorecer o encontro entre as tradições. E em terceiro, também se diz que a prática sinodal pode apresentar-se como uma resposta diante de um contexto marcado por um individualismo tão exacerbado. Não que, obviamente, a sinodalidade vá resolver a problemática do individualismo, mas ao menos oferece um modo alternativo de ser e de agir. As propostas foram diversas, que aqui eu classifiquei em 3 grupos. Primeiro, levando em conta toda a riqueza que o sínodo demonstrou, pede-se que se alargue o horizonte de participação, inclusive dos ministros ordenados que, por alguma razão, ainda apresentam alguma resistência contra o caminho sinodal. Segundo lugar, se fala, ponto importante, que o caminho sinodal precisa ser mais intergeracional, de modo que a juventude possa ter mais espaço ou mais lugar de fala. E, em terceiro lugar, é necessário também um trabalho teológico de aprofundamento conceitual da noção e da prática da sinodalidade antes ainda da segunda sessão. Por isso se propôs a instituição de uma comissão específica intercontinental de teólogos e de canonistas para poder se pensar nisso. São alguns dos elementos presentes na primeira parte, capítulo 1, intitulada A Sinodalidade, Experiência e Compreensão. Inscreva-se no nosso canal Teologia em Missão para receber as nossas notificações, compartilhe este vídeo com a sua comunidade e ajude-nos na missão de difundir o real e verdadeiro significado do sínodo sobre a sinodalidade. Até a próxima!